Então, pessoal, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Nós vamos falar hoje, assim, que sempre durante a semana e depois que eu faço a live, sempre as pessoas mandam algumas sugestões né, então, na semana passada, algumas pessoas pediram para falar sobre a Copa do Mundo. É uma boa oportunidade para a gente entender um pouquinho sobre alguns conflitos que ocorrem em escala global, né? E como aconteceu na Copa de 98, talvez muitos aí não vão lembrar, é claro, né? Houve um jogo entre o Irã e os Estados Unidos, como aconteceu ontem. Naquela época, até a imprensa falou até mais do que agora, né? Se falava que era o jogo da paz e tal, e no início do jogo os jogadores trocaram presentinhos, flores, enfim, não me lembro direito. E ontem também, assim, a imprensa mundial, né, falou bastante sobre a questão do Irã, do encontro do Irã e dos Estados Unidos no jogo de futebol, e esse jogo ganhou mais destaque por causa da questão geopolítica do que, na verdade, pelo talento futebolístico das duas seleções. Então, assim, todo mundo sabe que os Estados Unidos é a maior potência do globo, é um país com mais de 300 milhões de habitantes, enfim, né, do vasto poderio militar que tem e tudo mais. O Irã é um país que tem uma história muito antiga, né? A história do Irã, ela remonta ao período antes de Cristo, né? O Irã está localizado ali, muito próximo da região que foi por muito tempo conhecida como Mesopotâmia, né? Muito próximo do Iraque. Inclusive, o rio Tigre e o rio Eufrates, que cortam o Iraque, eles desagam na fronteira entre o Iraque e o Irã, né? Numa região chamada Canal Shat el-Arab. E o Irã, ele é hoje o que restou do antigo Império Persa, né? Assim, quando a gente fala do Império Persa, não foi um império de séculos a fio, né? O Império Persa, ele teve pelo menos 15 dinastias diferentes, ele trocou de mãos muitas vezes. Essa região, né, da Pérsia antiga foi ocupada por muitos reinos diferentes, enfim. Então, assim, quando a gente fala, né, do Império Persa, a gente não está falando de um império que foi um único, enfim. E então o Irã atual, ele é o que restou da Pérsia antiga. E os iranianos, eles não são árabes. Muita gente confunde, né, a questão dos iranianos com o mundo árabe. Por quê? O que liga o Irã ao mundo árabe é o fato de que o Irã é um país muçulmano, como os países árabes o são. Mas a população iraniana, ela é majoritariamente persa. O idioma oficial do Irã é o Farsi, ou Farsi, que é o idioma persa. Não é árabe como, por exemplo, no Iraque, na Síria, na Jordânia, na Arábia Saudita, no Egito, né, que são países árabes cujo idioma é o árabe. No Irã, não. O idioma é o Farsi ou o persa. Então, o Irã, ele é um país que é o maior país, é o país mais populoso do Oriente Médio, tem cerca de 85 milhões de habitantes, sendo que Teherã, a capital do Irã, é a cidade mais populosa, com mais de 9 milhões de habitantes, e o Irã se destaca, obviamente, em escala global por ser um dos maiores produtores e exportadores mundiais de petróleo. Inclusive, é membro fundador da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, assim, a última dinastia, né, da antiga Pérsia foi a dinastia Pahlavi, né, ou Pahlavi, foi a última dinastia. Então, governada ali pela família, né, Pahlavi, até a década de 70. E o Irã, assim que tornou-se um país onde se encontrou o petróleo, né, no início do século XX, o Irã passou, obviamente, a ser cobiçado por potências estrangeiras.
E, inicialmente, né, teve como grande aliado econômico o Reino Unido, que dominou a produção de petróleo por lá por bastante tempo, depois os Estados Unidos. Essa família Pahlavi, ou Pahlavi, durante as décadas de 30, 40, 50, ela chegou ao poder através de um golpe. Nos anos 40, né, o pai, o Reza Khan Pahlavi, foi destituído e, em seu lugar, assumiu o seu filho, o Shah Reza Pahlavi. Assim, quando a gente fala de Shah iraniano, até às vezes você vê numa matéria de jornal ou num programa de televisão falando do Shah iraniano, do último Shah iraniano. Shah no Irã, né, sobretudo na antiga Pérsia, era sinônimo de rei, né? Assim como na Rússia antigamente um czar era, né, o rei, o imperador, o monarca, né? No Irã se chamava Shah. Então o último Shah iraniano foi o Shah Reza Pahlavi, que governou até 1979, muito próximo dos Estados Unidos. O Shah Reza Pahlavi, que tinha sido educado no Reino Unido, inclusive falava, muitos historiadores dizem que ele mal falava o farsi, né, a língua persa. Ele foi instituído no poder, mas sem uma identificação muito grande ali com a população iraniana. Muito próximo dos Estados Unidos, em função da grande produção de petróleo no Irã, o Shah Reza Pahlavi, sobretudo nos anos 60 e 70, ele promoveu uma grande modernização no Irã, uma modernização ocidentalizada. Talvez você lembre de ter estudado na época da escola a Revolução Branca no Irã, que foi uma revolução ocidentalizada, quer dizer, de incentivo, né, à cultura ocidental, de transformar o Irã num país parecido com os países europeus. Então, as mulheres podiam usar minissaia, podiam estudar, podiam trabalhar. O Shah Reza Pahlavi chegou ao ponto de, em determinada ocasião, proibir que as mulheres usassem aquele véu típico do muçulmanismo. Alguém está dizendo que travou o vídeo? É isso? Não, acho que não. Então, assim, nos anos 60 e 70, o Shah Reza Pahlavi chegou a tentar ocidentalizar ao máximo o Irã, né, ao ponto de proibir as mulheres de usar aquele véu, quer dizer, de secularizar, né, o Irã. Isso gerou imediatamente muitos protestos e muito desagrado aos religiosos mais conservadores no Irã, sobretudo um religioso chamado Ruhollah Khomeini. Assim, no mundo muçulmano, não sei se você sabe fazer essa distinção, o mundo muçulmano é dividido em dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas. A maior parte do mundo muçulmano é formado por muçulmanos sunitas. Só o Irã e o Iraque é que tem a maior parte da sua população formada por xiitas. Inclusive, existe um erro de interpretação de achar que os xiitas são mais radicais do que os sunitas. Isso não é verdadeiro. Essa ideia de que xiitas são mais radicais, até talvez aqueles mais antigos vão lembrar que logo depois da Revolução Iraniana em 79, era muito comum para falar que alguém era radical, falar assim, fulano é muito xiita, Beltrano é muito xiita, para dizer que uma pessoa era muito radical. Quer dizer, assim, tentando fazer uma relação com os muçulmanos xiitas do Irã. Isso não é verdadeiro, né? Quer dizer, isso ganhou fama a partir da Revolução Iraniana, que a gente vai falar depois. Mas assim, qual é a diferença de um muçulmano xiita para um muçulmano sunita? Todo mundo sabe que o fundador do muçulmanismo, né, ou do islamismo, que é a mesma coisa, foi Maomé. Quando Maomé morreu, né, o grande profeta do mundo muçulmano, quando Maomé morreu,
ele não deixou um herdeiro direto, ele não disse quem deveria substituí-lo na liderança religiosa do mundo islâmico, do mundo muçulmano. Então, quando ele morreu, ele tinha apenas uma filha viva, que era a filha dele, se chamava Fátima. E ela era casada com um primo de Maomé. Então, achava-se que, assim, por uma herança de sangue, esse genro de Maomé, que também era o seu primo, deveria substituí-lo. Mas uma grande parte dos muçulmanos achava que ele era muito jovem para isso. Então, uma grande parte dos muçulmanos resolveu escolher como sucessor de Maomé um amigo de Maomé. E vem daí a divisão entre sunitas e xiitas. Então, os xiitas são daquela ala do muçulmanismo que passou a seguir, né, os preceitos ali e a hereditariedade do genro de Maomé, e os outros do amigo de Maomé. Sendo que, então, a maioria dos muçulmanos são sunitas e só 2 países têm a maioria xiita, no caso o Irã e o Iraque. Bom, voltando à questão que eu estava dizendo, o último Shah iraniano, que foi o Shah Reza Pahlavi, ele tentou fazer uma grande modernização no país, o que desagradava muito os muçulmanos conservadores, principalmente o imã Ruhollah Khomeini, que depois vai passar a se chamar Ayatollah Khomeini, né? O Khomeini chegou, em função das suas críticas ao governo do Shah Reza Pahlavi nos anos 60, ele chegou a ser preso 2 vezes, depois expulso do Irã, ele foi para a Turquia e depois se exilou na França. E da França, Khomeini, então o Ayatollah Khomeini, ele comandava, ele orientava os iranianos numa resistência ou numa oposição contra o Shah Reza Pahlavi. E dentro do próprio Irã, grupos políticos, sobretudo de esquerdas, né, marxistas, grupos seculares, também se voltavam contra o governo do Shah Reza Pahlavi, porque ele tornou-se um governo extremamente autoritário e corrupto também. Então, no Irã, movimentos contra o Shah Reza Pahlavi vinham tanto da ala, né, mais radical do islamismo iraniano, orientado pelo Khomeini da França, quanto de grupos seculares, de grupos políticos seculares, marxistas e outros, de oposição ao Shah Reza Pahlavi. Nos anos 70, apesar da riqueza do petróleo e tudo mais, o Irã, por volta dos anos 75, 76, 77, o Irã entra numa crise econômica bastante significativa, muito desemprego, muita inflação, etc. E a pressão contra o governo iraniano explode em 1978, com muitas greves, protestos, revoltas. E em 1979, o Shah Reza Pahlavi é obrigado a fugir do Irã e vai se exilar nos Estados Unidos. Com a deposição do Shah Reza Pahlavi em 79, o Ayatollah Khomeini volta da França e é aclamado no Irã como o grande líder. Ele é recebido, né, em Teherã por milhões de iranianos nas ruas de Teherã e aclamado então como o grande líder que poderia restabelecer a organização, a moralidade, enfim, no Irã. E em 1979, então, o Irã passa a se chamar República Islâmica do Irã. É a primeira vez na história, então, que um país inclui o termo religioso no seu nome oficial. A Constituição do país é revogada e todas as reformas modernistas e secularizadas promovidas pelo Shah Reza Pahlavi, como, por exemplo, o direito das mulheres de se vestir como bem entendiam, de não precisar de autorização do marido, cinema ocidental, música ocidental, tudo isso foi revogado, tudo isso foi proibido. E a Constituição iraniana também foi revogada em 1979 e uma nova Constituição é escrita, uma Constituição baseada nos ensinamentos religiosos do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e da Sharia, né, que é um livro de conduta do mundo muçulmano. Nós já falamos sobre isso aqui quando eu falei sobre teocracia. O Irã torna-se, então,
pela primeira vez pela primeira vez, assim, né, no mundo moderno, um país oficialmente teocrático a partir de 1979. Esse episódio em 79 é conhecido então como Revolução Iraniana ou Revolução Islâmica do Irã. A partir de 79, o Irã torna-se inimigo declarado dos Estados Unidos por acolher o Shah Reza Pahlavi. Em 79, manifestantes iranianos invadem a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e sequestram 52 funcionários da embaixada americana. É o mais longo período de diplomatas sequestrados, durou 444 dias. A intenção dos iranianos era obrigar os Estados Unidos a trocar os reféns da embaixada americana em Teherã pelo Shah Reza Pahlavi, que estava exilado nos Estados Unidos. Ele morre antes de que haja um desfecho, no caso dele, né, ser deportado novamente para o Irã. Ele morre antes disso, e depois, através de acordos mediados por vários países, os funcionários americanos são libertados depois de 444 dias, né, de sequestro. Em 1980, estoura a guerra entre Irã e Iraque. A guerra entre o Irã e o Iraque, ela durou de 1980 a 1988. É considerada uma das guerras mais sangrentas pós-Segunda Guerra Mundial. Morreu quase 1 milhão de pessoas, a maioria iraniana, aproximadamente 500 mil iranianos devem ter morrido nessa guerra, e mais de 400 mil, ou cerca de 400 mil iraquianos. Na guerra Irã-Iraque, que era uma guerra por disputa de território, mas que envolvia todo um cenário ali por causa da Revolução Iraniana, os Estados Unidos e os países daquela região tinham muito receio, mesmo os países muçulmanos, que a Revolução Islâmica do Irã se estendesse para outros países daquela área. Mas, assim, o epicentro do conflito entre o Irã e o Iraque em 1980 foi a disputa por territórios no canal Shatt el-Arab, que eu falei, né, o rio Tigre e Eufrates desagam no Golfo Pérsico e eles se encontram, na verdade, né, no final ali, e formam um canal chamado Shatt el-Arab, que banha uma parte do Irã e uma parte do Iraque. O Iraque, então, nessa ocasião, invadiu o território iraniano, tentando conquistar todo o domínio do canal Shatt el-Arab. Isso detona a guerra. O Iraque é apoiado fortemente pelos Estados Unidos, né, recebe armamentos dos Estados Unidos. Inicialmente parece que o Iraque tem vantagem, mas o Irã consegue refrear, né, os avanços iraquianos sobre o seu território. O Irã acaba invadindo uma parte do território iraquiano também. Essa guerra termina em 1988 sem vencedores. Uma guerra altamente mortífera, né? Cerca de 1 milhão de pessoas morreram, mas não houve um vencedor efetivo. E até hoje, aquela questão ali não está muito bem definida. Bom, quando termina a guerra entre o Irã e o Iraque, as economias desses dois países estão em frangalhos, na verdade. Lembrando, pessoal, que quando esta guerra começa, o presidente do Iraque é o Saddam Hussein. Então, assim, por muito tempo, Saddam Hussein, que depois virou inimigo dos Estados Unidos também, foi um grande aliado dos Estados Unidos, principalmente nesse episódio da guerra contra o Irã. O Ayatollah, quando a Revolução Iraniana ocorre em 79, uma coisa que eu esqueci de falar, e se escreve uma nova Constituição, se cria um posto, né, de poder que não existia até 1979, que é o de chefe supremo do Irã. Então, quando você fala da política iraniana, claro que o Irã tem presidente, tem congresso, né, tem poder legislativo, tem poder judiciário, mas o chefe máximo de poder é o Ayatollah. Naquela época, o Ayatollah Khomeini, que foi o grande líder da Revolução Iraniana. Ele morreu em 1989 e foi substituído pelo Ayatollah Khamenei. Ayatollah, né, no idioma árabe, significa algo como sinal de Deus, alguma coisa assim. Então, no Irã, apesar de ter um presidente, o grande poder é concentrado mesmo
pelo Ayatollah, hoje o Ayatollah Khamenei. E aí você fala assim, mas tem eleição para presidente, tem eleição para prefeito das cidades, tem eleição para o legislativo? Tem. Só que no Irã, o que acontece? Tem eleições que todo mundo pode votar, inclusive as mulheres podem votar no Irã também, podem se candidatar também no Irã, né? O que no mundo muçulmano não é muito comum. Mas o que acontece? Antes das pessoas poderem, né, se candidatar e ter sua candidatura oficializada, todos os candidatos a qualquer cargo político do Irã, eles têm que ser analisados por um conselho que é chamado de Conselho dos Anciões, ou seja, o Conselho dos Guardiões, melhor dizendo. Então ali, esse conselho, formado em sua maioria, obviamente, por religiosos, eles vão analisar se o candidato é fiel o suficiente aos preceitos muçulmanos para ser candidato. Só depois ele poderá efetivamente se candidatar. Então, apesar das eleições livres que existem no Irã, mas você tem que ser fiel ao muçulmanismo, fiel à Constituição, fiel ao chefe supremo, para depois você ser candidato. O parlamento iraniano tem mais ou menos 290 deputados, né, ou 290 parlamentares. Na última eleição, desses 290, cerca de 20 eram mulheres, que para um mundo muçulmano, como eu estou dizendo, já é uma evolução. Porque o Irã é um país extremamente contraditório, porque você vai dizer assim, o Irã, então, seria o país onde as mulheres, dentro do mundo muçulmano, onde as mulheres sofrem mais preconceito, onde elas têm mais problemas e tal? Não é. Existem países como a Arábia Saudita, onde as mulheres são muito mais, vamos dizer assim, inferiorizadas do que no Irã. Porque, por exemplo, assim, no Irã as mulheres podem estudar? Podem. Elas podem ir à escola, elas podem ir à universidade. Nas universidades, elas podem, inclusive, cursar qualquer curso. Embora elas não sejam incentivadas, existam restrições para os cursos relacionados a engenharias e a física. Mas, assim, direito, medicina, arquitetura, enfim, economia, jornalismo, elas podem cursar qualquer curso. Então poderia se dizer assim, então no Irã, para as mulheres é melhor. Olha, o Irã, dos países muçulmanos, certamente é o país onde as mulheres são mais bem preparadas, né? É o país onde as mulheres atingem o maior nível, vamos dizer assim, de escolaridade entre os países muçulmanos. Mas qual é a contradição existente? Que embora a lei garanta que uma mulher possa, por exemplo, ter um emprego, que uma mulher possa dirigir, que uma mulher possa sair do país, que ela possa ir à universidade, a lei garante tudo isso no Irã. Só que ela só pode fazer isso normalmente se a sua família permitir. Então ela precisa de autorização do pai, ou do marido, ou do avô, ou do irmão, ou do cunhado, dependendo da situação, para isso. Claro que elas tiveram algumas evoluções nos últimos tempos, e como eu vi uma matéria de uma iraniana falando, que tudo depende muito da classe social. Por exemplo, as mulheres que pertencem a uma classe social mais abastada, cuja família também é mais escolarizada, então elas não têm muito problema, por exemplo, se elas quiserem morar sozinha, se elas quiserem ir para a universidade, se elas quiserem viajar para fora do país. Já quando as famílias são mais radicais, quando as famílias são mais ortodoxas, mais conservadoras, as mulheres têm muito mais problema. E no Irã, ainda existem coisas, por exemplo, se uma mulher quiser, por exemplo, o divórcio existe no Irã, mas uma mulher só pode se divorciar se ela tiver autorização do marido, por exemplo. E assim, mas ela pode entrar na justiça? Pode. Mas assim, o processo pode se arrastar durante anos se o marido não quiser dar o divórcio. Já um homem, e isso é comum em quase todos os países muçulmanos, inclusive no Catar, onde está ocorrendo a Copa, né? Se um homem quiser se divorciar, ele não precisa de justificativa nenhuma. Ele pode se divorciar a hora que ele quiser. E normalmente a palavra de uma mulher ainda continua valendo menos do que a palavra de um homem. Por exemplo, se uma mulher
entra na justiça porque ela foi vítima de maus tratos. Muitas vezes, para ela provar isso é uma dificuldade imensa. E não raras vezes ainda se voltam contra ela, como se ela estivesse mentindo, como se ela estivesse inventando. Então ainda existem essas questões também no Irã. E recentemente, talvez alguns viram na televisão, está havendo manifestações fortíssimas no Irã liderados por mulheres, que passaram a queimar os véus em praça pública, alguns a cortar o cabelo, e isso, né, no mundo muçulmano, né, uma mulher mostrar o cabelo em praça pública é uma vergonha, né, é sinônimo de que a mulher né, não tem pudor e tudo mais. Então, o que acontece? No Irã existe a polícia religiosa, a polícia de costumes. Então, recentemente, uma moça chamada Masha, acho que é Masha Amini, eu até anotei o nome dela aqui, ela foi presa, Masha Amini, ela foi presa por estar usando o véu de forma errada, segundo a polícia. E como eu vi também uma matéria com iranianas falando que essa polícia vive olhando assim, se elas estão com a roupa muito apertada, se elas estão com uma roupa mais curta, se o véu está fora do lugar, e elas podem ser presas por isso apenas. E essa moça, essa Masha Amini, ela foi presa e morreu na prisão. E por que ela foi presa? Porque ela estaria usando o véu de forma errada. E as mulheres, então, sobretudo, né, as universitárias e as mulheres mais progressistas nas grandes cidades, passaram a protestar em relação a isso. Esse foi um dos maiores protestos que ocorreram nos últimos anos em relação a essa forma de tratamento dada às mulheres no Irã. Bom, mas voltando à questão, então, assim, falamos já bastante sobre os costumes do Irã, voltando a dizer assim, por que o Irã se transformou num arqui-inimigo dos Estados Unidos naquela região? Eu disse já antes, né, o fato do Irã, dos Estados Unidos ter dado cobertura ao Shah Reza Pahlavi, que era visto como um inimigo do Islã, uma pessoa que tentou desvirtuar os costumes islâmicos no Irã e tudo mais. E depois, na guerra Irã-Iraque, né? Na guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos apoiou o Iraque, né? Isso agravou ainda mais essas relações. E os Estados Unidos sempre acusam o Irã, ou sempre acusou o Irã, de ajudar a financiar grupos terroristas ou guerrilheiros em outros países, como o Hezbollah, por exemplo, né? que foi um grupo de terrorista e guerrilheiro que atua principalmente no Líbano. Então o Irã sempre foi acusado disso também pelos Estados Unidos, de estar por trás de atentados, de financiar grupos guerrilheiros, de financiar grupos terroristas e tal. E mais recentemente, os Estados Unidos acusam o Irã insistentemente de estar desenvolvendo um programa nuclear secreto, né? Qualquer país do mundo pode desenvolver tecnologia nuclear para a produção de energia, mas apenas 5 países do mundo estão autorizados a ter armas nucleares e enriquecer o urânio para armas nucleares: a China, os Estados Unidos, a Rússia, a França e o Reino Unido, que são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. É curioso essa história, né? Tipo assim, quando foi criado o Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares, que vários países do mundo são signatários, inclusive o próprio Irã é signatário, o Brasil e tal, os países se comprometeram a nunca desenvolver armas nucleares. Mas aqueles que tinham armas nucleares quando isso foi feito, o caso desses 5, não foi feito no acordo. Olha, ninguém pode mais ter e vocês 5 vão se livrar das que vocês têm. O acordo foi feito nos seguintes moldes: nós vamos continuar tendo, mas vocês não podem ter. O fato de países, né, terem armas nucleares muitas vezes são um incentivo para que outros tentem fazer. Por exemplo, o Irã, eu não estou defendendo nada aqui, preste atenção, eu estou fazendo só uma análise desse ponto de vista. Por exemplo, Irã e os Estados Unidos são inimigos. Os Estados Unidos têm um dos maiores potenciais nucleares do planeta junto com a Rússia. Então, o governo iraniano pensa assim, bom,
qualquer dia desse, eles podem me pressionar e me atacar com armas nucleares, mas eu não tenho armas nucleares. Mas se eu tiver, eles vão pensar 2 vezes antes de me atacar. É mais ou menos o que faz a Coreia do Norte, né? Com essa situação de desenvolver também armas nucleares de uma forma secreta. Embora o Serviço de Inspeção da ONU afirme que não existe no Irã nenhum programa nuclear, os Estados Unidos e Israel, que é outro país que, embora não assuma, mas todo mundo sabe que tem armas nucleares, né? Acusam permanentemente o Irã de ser um país que desenvolve secretamente ou que tem intenções de desenvolver secretamente a capacidade de produção de armas nucleares, né? Então, essa é uma outra questão que azeda as relações dos Estados Unidos e do Irã. Então, de volta e meia, eles distensionam um pouco essa relação, mas essa relação deles continua sendo complicada. Por isso, ontem, no jogo Irã e Estados Unidos, tanto se falou da questão geopolítica, né? E o Irã é um país extremamente importante para o equilíbrio do Oriente Médio. Todo mundo sabe que aquela região do Oriente Médio ali, que vai mais ou menos da Turquia até o Irã, né, abrangendo países como a Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque, a Síria, a Jordânia, a Turquia, é uma região muito complicada. E dali sai grande parte do petróleo consumido no mundo. O Golfo Pérsico, né, ali que banha uma parte da Arábia Saudita, do Iraque, do Kuwait, do Irã e tal, é uma região extremamente tensa. E o Irã, ele controla uma parte do Golfo Pérsico. Então, assim, uma guerra, um conflito nesta região detonaria uma crise sem precedente em escala global em função da produção de petróleo naquela região. Aí tem a questão mal resolvida lá entre palestinos e israelenses, né? A questão palestina que nunca é resolvida. Então, é uma região de tensão permanente no mundo, né? E o tempo inteiro os Estados Unidos estão de olho naquela região, o tempo inteiro as grandes potências estão de olho naquela região e sabem, né, que um desequilíbrio qualquer ali, um conflito qualquer naquela região é sempre algo muito tenso, é sempre algo muito complicado. Então é isso, pessoal. Não sei se deu para entender, porque a intenção era explicar efetivamente a questão, né, entre Irã e os Estados Unidos, o porquê esses países são arqui-inimigos, né? E aí a gente aproveitou para falar um pouquinho do que é a realidade iraniana. Então, eu acho que nós conseguimos fazer isso de uma forma resumida, mas eu acho que deu para entender, né, por que o Irã é mal visto pelos Estados Unidos e ao mesmo tempo porque o Irã é um país tão importante, certo? Lembrando sempre, iranianos não são árabes, são persas, mas são muçulmanos, e são muçulmanos xiitas, assim como a maioria dos iraquianos. Tem outras questões ainda, assim, quando você olha lá um mapa, é que eu ainda vou me organizar para fazer um mini estúdio aqui para eu poder mostrar mapas quando eu estiver falando sobre isso, que às vezes a gente fica falando da localização, mas tem que estar mentalizando, né? O Irã, ele tem como vizinhos países bastante complicados, né? Então ele tem como vizinho o Afeganistão, né, que a gente sabe que é um país altamente instável também, o Iraque, que nunca se estabilizou direito, o Turcomenistão, ele tem como vizinho o Paquistão e ainda a Turquia. E ele tem uma situação que um dia ainda a gente talvez faça uma live falando sobre isso, porque a maioria da população iraniana ela é composta por persas, mas tem árabes também, tem afegãos, né, são minorias, né, da população. E tem uma minoria curda, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, da situação dos curdos. Os curdos habitavam originalmente uma área chamada Kurdistão. Depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, essa área do Kurdistão, né, que pertence a esse povo curdo, ela foi dividida entre a Turquia, o Irã, o Iraque e a Síria. Os curdos formam o maior povo sem pátria do mundo. E uma parcela dos curdos está no Irã. Embora o grande problema de conflitos com os curdos normalmente seja na Turquia e no Iraque,
o Irã também tem uma questão com essa população curda, né, que vive nessa região. Como eu falei, é um território. Os curdos, na verdade, foram enganados pelos britânicos e os alemães e os americanos, né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, os curdos ganharam a promessa de que se eles não apoiassem a Alemanha, então depois eles também teriam um território. Nunca se efetivou a formação de um território curdo, né? Esse é um povo, como eu disse, é o maior povo sem pátria do mundo, né? Dividido ali entre esses 4 países principalmente, e com uma quantidade imensa de imigrantes curdos na Europa, né? Principalmente na Alemanha. Mas isso a gente fala numa outra vez. Eu espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho e até a próxima, se Deus quiser. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês, agradeço vocês participarem das lives e tal, e é sempre um prazer estar aqui falando para vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Um abraço.